Só para terminar a questão aqui, na parte final do vídeo lá eu comecei até a falar sobre feminismo. A estrutura social nossa é precária. Não existe estrutura familiar no nosso país aqui. Quem tenta manter a estrutura aqui são as mulheres, são as mães. Todo mundo é pobre. Com tudo isso, né, a mulher ela jamais vai conseguir ter independência nesse país aqui, né, porque a estrutura financeira sempre é piramidal, alguém que se acha Deus aqui nesse país aqui porque importa porcaria da China, ou se acha Deus porque pega centavos da população pobre e se acha Deus, né, e a população está morrendo porque não existe uma gestão correta nesse país aqui de parte de ninguém. Ou, como fala, vende pinga. Ai, eu sou rico, eu vendo pinga, eu vendo pinga, eu vendo pingue-pão, né? E a estrutura do nosso país aqui é uma das piores estruturas industriais do mundo, né? A gente é atrasado 150 anos, né? Então, as pessoas aqui nascem nesse país aqui simplesmente para ser bucha, né? Então, a estrutura do nosso país aqui é uma estrutura miserável, exatamente igual à Índia. O México é até melhor do que a gente. E lá quem comanda lá o narcotráfico. O que mais? A estrutura socioeconômica, sociopolítica, toda a estrutura do nosso país aqui é uma miséria, né? Então, se as mulheres elas são injustiçadas, elas são mais fracas, em uma estrutura totalmente destruída, né? Não existe outra questão. A mulher aqui nesse país aqui é a que mais sofre, né? Porque ela nunca vai conseguir ter um estudo que realmente sirva para alguma coisa. Ela nunca vai conseguir um estudo, jamais vai conseguir um emprego, um bom emprego, jamais vai conseguir montar uma empresa, porque a estrutura aqui é qual? É um indivíduo prestando serviço para as pessoas, mas não existe uma estrutura socioeconômica familiar, né? O que eu quero dizer com uma estrutura socioeconômica familiar? Uma pessoa trabalha, um mês ela tem condição de comprar um carro 0 km, trabalha 3 meses ela tem condição para comprar uma casa barata, ela trabalha 1 ano, ela tem condição de comprar um barco ou montar um comércio, né? Como nos países do primeiro mundo, né? Então a estrutura aqui no nosso país aqui é horrível e o feminismo não ensina, né? A mulher tirar leite de pedra ou comer areia e aí, como fala, vomitar sílica para produzir circuito integrado, né? Então a nossa estrutura aqui, o Brasil aqui é uma das piores estruturas que existe, né? Eu até comentei que nem é bom o povo brasileiro ter filhos aqui nesse país aqui, porque o que acontece? Você é pobre, você vai ter filhos, os seus filhos vão estar dependendo do Estado, vão estar dependendo do local de onde está vindo, né? E vão estar dependendo dessa pessoa ter uma oportunidade de arrumar um bom emprego, né? Você é rico nesse país, você tem tudo, você tem estrutura familiar, você tem não sei o quê. Você vai estar dependendo de uma pessoa que às vezes trabalha 16 horas por dia. Você vai estar dependendo de um produto que vem da China, que pode dar falha e quebrar o veículo. Aqui o Brasil, aqui, a lei é o caos e a teoria é do caos, né? Então o que acontece? O feminismo não ensina a verdade do nosso país aqui, não dá condição à mulher ter consciência de como mudar a estrutura social. E aqui, se a mulher for lutar por alguma coisa, ela vai lutar por nada, porque o povo brasileiro, se ganha um salário mínimo, 90% ganha um salário mínimo, ela vai lutar por um salário mínimo. E o que com um salário mínimo as pessoas fazem, né? Então, os ideais, o feminismo, igualdade, salvar o Amazonas, tudo isso são ideais totalmente disformes e desestruturados que não condizem com a realidade. A grande realidade, né, é que precisa se acabar com a miséria, com a pobreza desse país. Acabando com essa miséria, com a pobreza desse país, as pessoas elas vão mudar sua postura, vão mudar suas necessidades. Todo mundo vai estar numa situação melhor, né? Eu trouxe uma argumentação alguns anos atrás e
eu até tentei refazer ela, né, sobre o porquê que existe corrupção, né, ou porque existe qualquer tipo de crime, né. O crime, o crime em si é uma compensação da falta que a pessoa teve na vida dela. E além dessa compensação, essa pessoa ela não reconhece a estrutura social, ela não reconhece a sociedade, porque ela acha que a sociedade tem algum determinado erro, que essa sociedade fez mal para essa pessoa, e essa pessoa fica igual essas porcariazinhas aqui, ó, medindo o território o tempo inteiro, né? O criminoso em si, ele está sempre medindo o território, sempre agindo como um bicho, né? Então a pessoa ela abre mão da sua razão. Mas aqui é uma argumentação complexa, eu não vou entrar aqui nessa argumentação aqui nesse vídeo. Então o que acontece? A única forma de você trazer do turismo de fora do país para cá, ou para o próprio povo brasileiro gastar nas partes rurais, a população rural ter dinheiro, né, é tentar trazer evolução industrial e buscar haver um total valor à estrutura familiar, né? Quando eu digo estrutura familiar, é uma pessoa que queira construir a sua família. Pode ser um cachorro que quer construir uma família, porque o pai, a mãe ensinou o cachorro a construir uma família, e o cachorro aprende um monte de besteira. Ou uma criança, um adolescente, um adulto. Ou, por exemplo, eu vou abrir um canal de YouTube sobre madeira, eu vou ficar rico, né? Lá fora tudo funciona. Aqui nada funciona, e aqui simplesmente tudo é um objeto de desejo de consumo desenfreado, né? Então a grande questão, né, do nosso país está diretamente ligado ao capital, né, ao capitalismo, né? E a outra questão que está é na educação das pessoas. Se todas as pessoas tivessem uma real educação, né, de respeito às outras pessoas, jamais uma pessoa pagaria um salário mínimo para um empregado, ou o salário mínimo, ou as estruturas que estão abaixo da base do salário mínimo seria justa. Uma pessoa pobre teria condição de viver os seus sonhos, né? E eu comecei aqui toda a argumentação sobre que fantasia, ideais e sonhos são ideais, mas e fantasias e ideais eles só existem se a realidade está acompanhando a estrutura social, né? E isso são argumentações extremamente complexas e profundas, né? E aí, só para voltar o ponto aqui, o feminismo não diz aqui que as feministas elas vão lutar por nada e por miséria, né? E a grande questão é que é preciso de haver uma mudança radical e total dentro da estrutura financeira do nosso país, e o maior mal de todos está dentro do nosso país, que é os políticos de Brasília. E o segundo maior mal é que não existe estrutura, né, nenhuma desse país aqui para haver uma verdadeira demanda para a sociedade, né? E se eu for falar aqui, eu não vou terminar de falar. Se eu fosse o cara podre rico, eu tinha que chamar um monte de especialista de economia, de várias áreas aqui. E a melhor dica que eu dou para qualquer pessoa pega seu dinheiro, compra dólar, e se você entende de bolsa de valor, compra ações. Essa é a melhor dica para você feminista, para você de esquerda, para você de direita, para você pobre, para você rico. Não acredite no Brasil, fuja do Brasil. Falou aí para você.